Tudo bom, gente? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Walter? Tudo bem e você, como vai? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, gente. Bom, boa tarde, Mariângela, Antônio Carlos, Sidney, Douglas, Maria Luísa e todo mundo, né, Flá? Sim, obrigada pela presença de todos, né? Acho que a ideia é a gente estar aqui com o Eduardo, né, nosso sócio fundador, e também o Mário e Pedro do time de análise. E né, eu acho que diante desse cenário, né, com bastante tema relevante para falar, né? Então, desde tarifas até as questões também envolvendo inflação, juros. Então, a gente vai abordar desde o cenário internacional até o local e mostrar um pouco também de qual é a nossa visão e o que a gente tem feito diante desse cenário. Exatamente. Bom, obrigado pelo tempo de todo mundo. Acho que a ideia é que a gente sempre começa sobre o cenário lá fora, né? Depois a gente passa para o cenário no Brasil. A gente vai compartilhar aqui a apresentação com vocês. Imagino que deva estar começando a aparecer para vocês. Já apareceu. Então, basicamente, cenário lá fora, o que a gente teve aí no primeiro semestre, né, gente? Basicamente, um primeiro semestre que foi uma reviravolta nos mercados, né? Principalmente impulsionado aí pela nova política Trump, né? Do governo Trump. Não só a questão das tarifas, mas também a questão desse novo paradigma geopolítico que o Trump trouxe, né, quando ele fala de, né, Canadá, Groenlândia, quando ele grita com a Europa que ela tem que investir mais em defesa, ou que ela tem que aumentar o nível de investimentos para sustentar o crescimento econômico, como os Estados Unidos vem fazendo nos últimos anos, né? Só que quando a gente começa a olhar para esses temas e ver o que é uma gritaria e o que é de fato, né, fatos e agendas que ele vem conseguindo e gastando mais energia, e a agenda de tarifas é uma delas, né? O que a gente pode perceber? Primeiro que ele, nos acordos que eles estão conseguindo costurar com alguns países, estão vindo uma agenda de tarifas, né, de 15 a 20%, né, 30% para a China. Quando a gente olha para o Brasil e outros países, a gente tem aqui embaixo, vocês podem ver esse gráfico aqui mais para baixo, né, as tarifas médias para o Brasil, elas, embora a tarifa é 50%, mas como ele deu isenções a alguns produtos, né, como por exemplo o suco de laranja, um deles, a tarifa ponderada ela cai para 32%. Né? Então, se a gente pega a média tarifária dos Estados Unidos para o mundo, ela é entre 15% a 20%, na média um crescimento de 15% nas tarifas. Tá? Então, os Estados Unidos antes tinha um imposto médio de importação de 3%, mais 15% foi para 18%, contra a média global. Né? E essa agenda de tarifas, ela não está 100% implementada. Né? Esse aqui é um estudo de um banco que a gente tem relacionamento lá fora, o Morgan Stanley, né? Que mostra que até agora, do crescimento de tarifas de mais ou menos 15%, apenas 9% foi implementado. Né? Ou seja, tem mais aí quase que uma outra metade para ser implementada nos próximos meses, porque ainda não teve tempo de implementação e execução dessas novas tarifas, que deverão ser aí ao longo do segundo semestre, né, principalmente nos próximos meses. Esse gráfico aqui de cima, né, o gráfico da esquerda, ele mostra o déficit na balança comercial dos Estados Unidos com vários países, né, então com a China, Europa, México, Canadá, Japão, né, e também com Vietnã e Filipinas, que basicamente de 2018 para cá, quando os Estados Unidos aumentou o imposto com a China, né, a primeira rodada de tarifas do Trump 1.0 com a China passou a transitar seus produtos através de Vietnã, Filipinas e México, para depois chegar nos Estados Unidos, porque economicamente, por conta daquelas tarifas inicialmente impostas, é mais viável, né, estar passando por esses outros países. Obviamente, de lá para cá, né, os Estados Unidos está vendo isso, né, e também implementou uma rodada de tarifas contra todos esses países. Né? Por exemplo, o Vietnã
tarifa contra o Vietnã hoje está em 19%, não é um pouco acima da média. E esse gráfico da direita mostra que, embora tenha um déficit na balança comercial, ao mesmo tempo que tem esse déficit, você tem uma entrada, né, pelo menos no último ano, uma entrada próxima aí a US$ 1,5 trilhão na conta de investimentos, ou seja, que é a conta de renda fixa, ações, dinheiro de investimento do estrangeiro nos Estados Unidos. Né? Então, a balança comercial tem um déficit acima de US$ 1 trilhão e nessa conta de investimentos tem uma entrada de mais ou menos, pelo menos no ano passado, de US$ 1,5 trilhão. Nesses acordos que os Estados Unidos vem conseguindo implementar com os países, além deles conseguirem colocar uma tarifa média de 15% a 20%, né, que no final é um imposto maior que ele começa a arrecadar sobre esses países, e quanto a mais que eles estão arrecadando com isso, tá, gente? Tem outro dado que é interessante, esse gráfico aqui, que ele mostra que, basicamente, essas tarifas maiores de importação elevaram o imposto mensal de importação de um patamar de 7 bi de dólar para quase 30 bilhões de dólares por mês. Né? Então, se a gente pega os quase 30 bilhões vezes 12, a gente está falando de 360 bilhões por mês, né, de aumento de arrecadação com as tarifas, né, que é mais ou menos 1% do PIB, né, próximo aí a um PIB de um pouco acima de 30 trilhões de dólares. Tá? Então, de fato, está conseguindo arrecadar um imposto muito mais alto do que antes, né, que vão ter alguns efeitos na inflação e na economia que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Tá? Mas, primeiro, está aumentando a tarifa de importação, né, então aumentando a arrecadação de impostos para os Estados Unidos. Segundo, nesses acordos que o Trump também vem fazendo, né, além de aumentar a tarifa de importação, ele está fazendo com que nesses acordos alguns países comprem mais produtos americanos, que a gente não sabe exatamente o quanto e o quão eficaz isso vai ser, mas estão nesses acordos. Terceiro, que esses mesmos países se comprometam a fazer investimentos nos Estados Unidos, né? E não é comprar ação ou comprar renda fixa, não é isso. Né? É basicamente fazer investimento em planta, operação, empresa, investimento de longo prazo. Né? Então, por exemplo, que uma empresa japonesa se comprometa a fazer um investimento numa operação, por exemplo, aquela empresa de semicondutor de Taiwan faça um investimento de uma planta, uma fábrica nos Estados Unidos. Né? E próprias empresas americanas como Apple, Nvidia, etc., se comprometem a fazer mais investimentos nos Estados Unidos. Então, isso deve aumentar, né, o capital estrangeiro de longo prazo, investindo mais no setor produtivo nos Estados Unidos. Tá? Então, aparentemente, esses acordos, né, obviamente a gente vai ver como que são a execução deles na questão de comprar mais produtos americanos e investir mais nos Estados Unidos, mas parecem ser bons acordos para os Estados Unidos. Tá? Só que todos esses acordos, gente, eles trouxeram um efeito muito importante, que foi uma queda na Bolsa de mais ou menos uns 20%, né, durante março e abril. Tá? Então a Bolsa Americana, que é uma bolsa super madura, caiu 20% de março até o final de abril. E aí, do final de abril para o começo de maio, quando o Trump descongelou a relação com a China, né, ele tinha colocado uma tarifa de 145%, isso congela a relação comercial, e logo depois que ele descongelou, a Bolsa começou a recuperar, que é esse movimento que vocês podem ver aqui, que é muito rápido, do S&P 500, recuperando, né, com muita velocidade. A mesma velocidade que caiu, ele conseguiu recuperar numa recuperação em V. Né? E normalmente, quedas de 20% na Bolsa Americana, de uma forma estatística, elas acontecem uma vez a cada 4 anos. Tá? Quedas menores de 5 a 10% da Bolsa Americana acontecem mais ou menos 2 vezes por ano. Então, mas usual, né, na verdade é usual acontecerem 2 quedas de 5 a 10%. Quedas dessa magnitude é uma vez a cada 4 anos. A gente aproveitou aqui na Aran, né, com essa queda de mercado da Bolsa Americana. A gente, mais para o final de abril, né, a gente começou a comprar um pouco de Bolsa Americana para os clientes e foi comprando até maio, junho. Né? Então, tem clientes nossos mais conservadores que têm a posição da carteira internacional, né, de 5 a 10, 15% em Bolsa Americana, e tem clientes nossos mais balanceados que têm uma posição de 35, 40, 45% em Bolsa Americana, que a gente justamente foi recompondo essa posição durante essa janela de abril, maio e junho. Né? Óbvio que a gente gostaria de ter comprado tudo aqui, né? Mas é impossível. Então a gente foi comprando justamente quando o mercado ainda estava caindo e quando o mercado estava recuperando. Tá? E tem posições, né, Flá,
que estão com retorno muito bom por conta dessa janela, né? Exatamente. Então, né, a gente conseguiu fazer boas alocações, né, no mercado lá fora. E eu acho que também desse gráfico, acho que é interessante falar também que o que marcou, né, do início do ano para cá também foi a desvalorização do dólar, né? Então, quando você olha o dólar index, que é o dólar contra uma cesta de moedas, e aí essas cestas de moedas tem desde o euro, né, o iene, o real, etc., você vê que realmente teve uma desvalorização, como mostra nesse gráfico, o que ajudou, né, não só moedas de países emergentes e de outros países, mas também acho que é interessante de ver também como essa agenda, né, de protecionismo, enfim, de querer também exportar mais, acaba também fazendo com que os Estados Unidos se tornem, né, cada vez mais um país é, mais atrativo para isso e para exportar também, né, mais competitivo nesse sentido. Exatamente. Então a questão do dólar, né, essa queda que a Flávia muito bem pontuou, né, o dólar não está caindo só contra o real, né, gente? O dólar está caindo contra todas as moedas do mundo e esse gráfico, que é o dólar globalmente, né, contra o euro, franco, ien, libra, mostra uma queda de mais ou menos uns 13, 14% no acumulado do ano, que é mais ou menos o que ele caiu contra o real. Ou seja, com isso a gente leva a crer que o dólar no Brasil, saindo de 6,20 para 5,50, é basicamente um movimento quase que 100% explicado por um fator internacional e 0% por qualquer fator doméstico ou melhora de Brasil, né? Então é porque o dólar caiu no mundo inteiro. E o dólar caiu, né? Assim, ó, tem alguns argumentos que a gente ouve no mercado, né? Um deles é o excepcionalismo de crescimento americano se esgotou, né? O segundo é o dólar agora não é mais, ou tende a não ser mais a moeda de reserva de valor, né? E a gente não concorda muito com nenhum desses dois, tá? E nenhuma outra narrativa, né? Por quê? O excepcionalismo do crescimento americano, primeiro que não é da economia americana inteira, né? Embora é uma economia que vem crescendo bastante, mas tem um excepcionalismo de um grupo seleto de empresas na Bolsa Americana, 10, 15, 20 empresas que crescem muito receita e lucro, porque são empresas que têm conseguido, né, elas têm conseguido gerar um aumento de produtividade e eficiência muito grande da pandemia para cá e principalmente continuamente depois da inteligência artificial, né? E a gente vai mostrar isso daqui a pouco, né? Então, óbvio, a economia americana vem crescendo, isso é muito positivo para a economia e para o crescimento geral, mas principalmente um grupo de 10, 15, 20 empresas que tem conseguido gerar um aumento de receita, lucro consequentemente, né, para gerar um lucro maior, um crescimento de produtividade muito grande para ser chamado de excepcionalismo. O dólar como moeda de reserva de valor ainda não tem nenhuma outra alternativa, né? Ninguém que eu falo, né, assim, participei de uma reunião que foi com o presidente do BTG, o Salute, outros, né, presidentes de companhias, acionistas de várias empresas, e ainda ninguém elegeu nenhuma outra moeda para ser a sua moeda como reserva de valor, né? Nem a nível Brasil, nem a nível, pelo menos a nível de gestores internacionais, né? O dólar continua sendo a moeda de reserva de valor, embora a gente pode passar a ter uma diversificação do portfólio internacional, né? 5, 10, 15% em outras moedas, por exemplo, o euro, né? Mas o dólar continua sendo a moeda de reserva de valor e é onde transita a maior parte das transações financeiras a nível global e negocia as commodities também a nível global. O que explica essa queda do dólar, tá, gente? O fundamento que a gente melhor encontrou e melhor entende para isso é esse gráfico da direita, né? Então, que basicamente essa queda do dólar de 12, 13% é explicada porque o país, a economia no mundo que mais deve ter cortes de juros de hoje até o final de 2026, ou seja, um horizonte de um ano e meio mais ou menos, são os Estados Unidos num grupo de países desenvolvidos, né? Então, de hoje até o final do ano que vem, os juros nos Estados Unidos é precificado pelo mercado, então não é que é projeção nossa ou de economista, não. O mercado precifica na curva de juros que os juros nos Estados Unidos devem cair de 4,5% para 3% de hoje até o final de 2026. Tá? E como esse corte de juros é muito maior do que na Europa, Canadá, qualquer outro banco central de país desenvolvido, o dólar vem perdendo valor, né? O mercado vem antecipando esse movimento e o dólar vem perdendo valor, por quê? Se nos Estados Unidos aplicar hoje, você ganha 4,5% em dólar, né? E na Europa 2 alguma coisa,
né? No final do dia, os Estados Unidos cai de 4,5 para 3, embora ainda é superior, mas relativamente é menor, né? E o mercado tudo ele olha no âmbito relativo, né? E essa queda dos juros em dólar traz menos atratividade de investir em renda fixa em dólar do que se comparado antes. Consequentemente, o dólar perde um pouco de valor. Tá? Então, o que melhor explica para a gente esse movimento, no final, é a política monetária dos Estados Unidos. Tá? Um outro tema importante lá fora, eu acho que aí é a parte de crescimento econômico e endividamento do governo, que o Mário vai comentar um pouco aqui para vocês. Perfeito, Edu. Então, né, uma discussão, né, que está cada vez mais à tona assim, no mercado e também agora também na mídia e nos jornais, né, sobre esse ponto, né, do fiscal americano, que a gente vê cada vez mais, né, a dívida do governo americano crescendo e tendo uma trajetória de continuar crescendo, os gastos do governo, né, o déficit quase, né, em patamares aí de 7% do PIB, que são patamares assim, que visto só em momentos de grandes estresses, né, como grandes crises ou guerras. Então o mercado naturalmente está começando a talvez olhar um pouco mais esse tema do déficit fiscal e dos gastos com mais atenção. E recentemente, né, quando o Trump foi eleito, o mercado muito achou que esse problema ia ser endereçado no corte de gastos, né, na redução do tamanho de Estado, no DOGE, né, que era aquele programa do Elon Musk, que era para reduzir o número de funcionários públicos e gerar eficiências, né, com os gastos do governo, mas à medida, né, dos primeiros meses, né, do governo, rapidamente isso não se concretizou, tanto por impasses políticos de Washington, às vezes até pelo fato que às vezes cortar esses programas, né, sociais, nos Estados Unidos também é algo que seria impopular. Então, rapidamente, a gente viu que o discurso do governo, né, mudou de uma forma geral. No começo do ano, o próprio secretário do Tesouro, né, que é o Scott Bessent, falava muito mais nessa agenda de controle do déficit via redução dos gastos. Agora, né, o discurso dele e do Trump mudaram um pouco mais para vamos crescer a economia mais, né, que o nosso crescimento do PIB vai compensar a dívida, então a gente vai fazer esse ajuste pelo crescimento, né? E por enquanto eu acho que esse é o discurso, né, que eles estão adotando, e não só o discurso, né, é o que a gente tem visto acontecer em prática, né, quando a gente vê que o gráfico inferior aqui do lado esquerdo, nas barrinhas, ele mostra, né, sobre o pacote fiscal americano, recentemente que passou, né, que é o One Big Beautiful Bill, que passou lá no Congresso americano, e ele foi um pacote que basicamente, né, o que ele levou, né, esse pacote vai aumentar até 2029, como a gente vai, e ele, até 2029 ele vai ter um impulso fiscal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o déficit até 2029, principalmente através, né, de a extensão das isenções de imposto. O Trump já fez no primeiro governo dele os cortes de imposto que estavam inspirando. E esse novo pacote vai aumentar, né, continuar essa isenção. Então, principalmente, vai ter essa renúncia fiscal, mas também, né, vai ter novos programas de estímulo a investimento, principalmente investimentos na inteligência artificial e manufatura nos Estados Unidos. E o que isso vai fazer? Né? Isso vai fazer, até 2029, você não ter uma redução do déficit por causa desse novo pacote, você vai ter um impulso fiscal, então você vai ter mais déficit, né? E eventualmente só a partir de 2030 que esse pacote eventualmente ia vencer, né, esses cortes de impostos e essas emissões fiscais, e você teria um constrangimento fiscal. O mercado, olhando isso, né, de uma certa forma, ficou um pouco mais apreensivo, porque esse ajuste fiscal, né, mais duro ia ser feito só depois que o Trump saísse da Casa Branca, o que às vezes o mercado não pode ter comprado essa ideia tanto, né? Quando a gente vê a curva de juros americana
logo depois que esse pacote foi passado no Congresso, a taxa de juros americana, né, de 10 anos, ela chegou a subir bastante, e desde então ela não voltou a cair de uma maneira sustentável, ela está nesse patamar aí um pouco mais elevado, entre 4,50, mas nesse patamar um pouco mais elevado. Quando a gente olha as taxas de mais longo prazo ainda no governo americano, só de 30 anos, ela está até mais perto dos 5, né? E tem subido recentemente. Então, às vezes, o mercado tem, de fato, começado a olhar e prestigiar um pouco mais esse lado que seria o fiscal, talvez um pouco mais frouxo nos Estados Unidos. E agora, né, a gente vai precisar ver se, de fato, vai ter o crescimento para sustentar esse gasto maior. Exatamente. E esse gasto maior que o Mário comentou, né, ele, como o Mário falou, ele deve impulsionar o crescimento da economia americana. E somado a isso, gente, tem um fator que eu acho que é um dos fatores mais importantes que a gente está vendo hoje, né? E também é um dos mais importantes e dos mais difíceis de explicar e mensurar, que é sobre o ganho de produtividade que a economia americana já está tendo e vai continuar a ter nos próximos 2, 3, 5 anos. Né? E o que é esse ganho de produtividade que a economia americana, mas principalmente um grupo mais também seleto de empresas, vão ter nos próximos 2, 5 anos? Né? Esse gráfico da esquerda ele mostra o nível de CAPEX desse grupo dessas 6 empresas. Né? Então, se a gente pegar em 2024, essas 6 empresas aqui, essas 6 empresas de tecnologia, investiram ano passado 230 bilhões de dólares. Né? E esse ano elas devem investir 370 bilhões de dólares. Né? Um crescimento nesse horizonte de tempo de 5 anos no ritmo de 40% ao ano. Isso é muita coisa, até porque esse investimento todo ele é principalmente concentrado em tecnologia, AI, né, data center, chips, por aí vai. Novamente, a NVIDIA é um grande vendedor dos chips que todas essas empresas compram. Né? E todo esse investimento, ao mesmo tempo que está sendo feito um investimento muito grande em tecnologia e inteligência artificial, a necessidade de contratação de engenheiros de software, ela caiu muito nos últimos 2 anos, 2 anos e meio. Né? Tanto que o nível do desemprego em colaboradores de tecnologia cresceu 4 vezes mais do que o desemprego comum nos Estados Unidos nos últimos 2 anos. Né? E você pega o desemprego para jovens de 20 a 24 anos nos Estados Unidos, ele cresceu para um patamar de 8,1%, né? Bem acima dos 4,2% que está o desemprego geral da economia. Né? Principalmente por quê? Porque a tecnologia já está trazendo um ganho de produtividade significativo para a economia americana, mas quando a gente olha para a economia, não é que é para 100% da economia de uma forma igual. Né? Obviamente, as grandes empresas de tecnologia, essas que estão aí na tela, Google, Microsoft, Meta, Amazon, elas sabem utilizar a inteligência artificial muito melhor nos seus negócios no dia a dia do que uma empresa menor, do que uma empresa, por exemplo, DHL. Né? É igual a gente pensar, poxa, que empresa que vai saber utilizar melhor, né? Quais os colaboradores de qual empresa que vão saber utilizar melhor a inteligência artificial no dia a dia, se, por exemplo, a gente se perguntar aqui Banco do Brasil ou JP Morgan nos Estados Unidos. Né? JP Morgan nos Estados Unidos, eu acho que intuitivamente vai saber utilizar melhor, né, AI no dia a dia do que os colaboradores do Banco do Brasil. Né? E entre o Itaú e o Banco do Brasil? Também acho que o Itaú vai saber melhor utilizar do que o Banco do Brasil. Né? Então, vão ter empresas que vão saber utilizar melhor que outras e setores da economia que também vão saber utilizar muito melhor do que outros. Né? Então, por exemplo, as Big Techs, como essa que estão na tela, vão saber utilizar muito melhor do que uma empresa tipo DHL, ou do que uma empresa em um outro setor da economia, né? Um setor mais tradicional. Né? Então, por isso que essas empresas estão conseguindo ter um ganho de produtividade que se resume em mais eficiência, menor custo, menos pessoas, né? E com isso, uma margem de lucro crescendo no ritmo muito mais rápido do que outros grupos de empresas ou outros setores da economia. Né? E aí, quando a gente mostra esse gráfico aqui, a gente consegue visualizar isso em números, né? Que é basicamente o seguinte: quando a gente pega o grupo das 7 empresas, né, as 7 magníficas, como o mercado chama, né, que é Amazon, Google, Microsoft, NVIDIA, Apple, Meta e Tesla. Boa. Essas 7 empresas, né, as 7 magníficas, elas têm conseguido crescer o seu lucro num ritmo de 30
e anteriormente até 35%, 50% ao ano. Né? Esse é um crescimento de lucro muito robusto, enquanto as outras 493 empresas da Bolsa Americana, né, crescem no ritmo de 4, 5, 6% ao ano. Né? Ou seja, do S&P 500, que compreende as 500 empresas dos Estados Unidos, né, listadas no S&P 500, as 7 magníficas crescem no ritmo de 30%, 35% ao ano, o lucro, e as outras 493 crescem no ritmo de 4%, 5% ao ano. Né? Por que essa diferença é muito grande? Né? Porque as 7 magníficas, obviamente, têm uma concentração muito maior em tecnologia, e além disso, elas conseguem utilizar muito melhor inteligência artificial do que essas outras empresas. Então, quando a gente chama de excepcionalismo na Bolsa Americana, não é que a Bolsa Americana inteira que é o excepcionalismo ou a economia inteira. Não, é um grupo seleto de 10, 15, 20 empresas. Né? Além dessas 7 magníficas, tem algumas que a gente gosta também. A gente tem ações dessas empresas nas carteiras dos clientes, né? Essas outras empresas também. Né? Os nossos clientes aqui, eles sabem exatamente as ações que a gente gosta e recomenda. Né? Que a gente veio montando posições nos últimos anos e meses. E esse outro gráfico abaixo, ele mostra que essas 7 magníficas, elas tiveram um crescimento de lucro robusto na pandemia, mas depois desse crescimento de lucro, elas também tiveram uma outra onda de eficiência e crescimento de lucro, que foi logo depois do início da inteligência artificial. Né? Ou seja, a gente marca a data que começou o ChatGPT, e logo depois disso vocês podem visualizar que teve uma nova rodada, uma nova onda, um novo ciclo de eficiência e crescimento de lucro por elas. Né? Então, basicamente, é por isso que a gente gosta, né? Todos esses motivos, né? Principalmente, ganho de produtividade, né, para a economia americana e principalmente para um grupo seleto de empresas. Né? 2, governo americano gastando mais, com isso impulsionando o crescimento econômico. Né? 3, a agenda de tarifas, no final, sendo uma agenda que aparentemente mostra-se interessante para os Estados Unidos. Né? 4, um possível ciclo de corte de juros no ano que vem, talvez esses juros vindo de 4,5 hoje, esse ano tem uma dúvida em relação se vai cortar ou não, né? Embora o mercado precifique que vai, mas para o ano que vem, como o Trump vai eleger o novo diretor para o Banco Central, o novo presidente para o Banco Central em março, a gente acredita que vai ter um corte de juros até mais agressivo do que está precificado, vindo até abaixo de 3% ao ano. Tá? Então são fatores conjunturais que normalmente são muito positivos para a Bolsa Americana em si, mas principalmente para um grupo de 15, 20 empresas, que são empresas globais, mas listadas na Bolsa Americana. Tá? Então isso reforça um pouco do nosso... o porquê que a gente está tão construtivo com a alocação em algumas ações lá fora. Não sei se ficou alguma dúvida da parte internacional. Eu acho que a gente não falou de inflação, né? Só para fechar. Eu queria fazer uma pergunta. Você está me ouvindo? Sim. Sobre o risco do desemprego aumentar nos Estados Unidos, isso pode ter algum impacto na economia? Com certeza, Walter. Bom, ótimo ponto. Primeiro que o desemprego aumentar, né? O que a gente visualizou nos últimos meses foi um nível de contratação menor nos Estados Unidos. Né? Então, você tinha uma contratação média no ritmo de 200 mil pessoas por mês sendo contratadas e caiu para 75, 100 mil pessoas nos últimos meses mais recentes. Né? Antes, para você manter o desemprego estável, ou seja, a taxa de desemprego não aumentar, precisava contratar mais ou menos 200 mil pessoas, tá, por mês, porque a população economicamente ativa que buscava emprego estava aumentando por causa da imigração, né, principalmente nos últimos anos. Teve uma imigração recorde nos Estados Unidos, né, e por conta disso você precisava contratar 200 mil pessoas para você não aumentar a taxa de desemprego. Como o Trump, uma das medidas que ele elencou em campanha, né, que é a questão imigratória, de fechar a fronteira, né, e ele está executando boa parte dessa promessa de campanha, né, não elencando aqui se é positivo ou não, mas ele está executando isso. Hoje, como você tem uma população que busca empregos, né, crescendo no ritmo muito mais lento, ou até, às vezes, muito estável por conta dessa deportação de pessoas, né, você precisa contratar menos pessoas para a taxa de desemprego não subir.
né? Hoje é mais ou menos um ritmo aí de 75, 100 mil pessoas por mês. Então, o que fica para a gente? Se o nível de contratação de empregos diminuir para muito abaixo de 75 mil por mês, né, aí sim a gente poderia ver um problema, né, uma consequência na taxa de desemprego subindo num ritmo mais rápido. Tá? Nos últimos dados mais recentes, né, elas estão vindo num ritmo de 75, 100 mil. Né? Óbvio, coloca isso no holofote, né? Inclusive a pressão que o mercado está fazendo no que o Paulo, o presidente do Banco Central, corte juros agora em setembro, é o ritmo atual do nível de contratação de empregos. Né? Embora, quando a gente olha para a inflação, a Flávia vai falar aqui na sequência sobre a inflação para vocês, a gente acredita que com a inflação subindo, talvez o Banco Central não poderia cortar muitos juros agora. Né? Então, que é um dado importante. Mas ficou claro, Walter, a questão do desemprego? Sim. É que o nível de qualificação dos imigrantes que estão sendo deportados e que, portanto, pode faltar mão de obra menos qualificada, é diferente da qualificação da mão de obra americana, dos trabalhadores americanos. Então, pode haver um descompasso entre uma coisa e outra. Né? A indústria de construção civil, por exemplo, pode se ver diante de um quadro de dificuldade de contratação. Perfeitamente, Walter. Sim. Até um ótimo ponto que você trouxe, né? Quando você olha hoje para o emprego nos Estados Unidos, esses empregos menos qualificados, ou não menos qualificados, mas de mão de obra mais intensiva, né? Construção civil, né? Restaurantes, garçons, etc., se você tiver uma restrição da imigração até deportação, você afeta muito mais esses empregos do que empregos de tecnologia. Né? Como até acabei de falar, empregos de tecnologia, a taxa de desemprego está aumentando. Por quê? Porque a inteligência artificial já está substituindo os programadores de software. Né? A Microsoft falou que 30% de toda a programação de software da empresa é inteligência artificial que faz. Né? Enquanto AI ainda não consegue substituir mão de obra na construção civil. Né? Tá certo. Obrigado. Imagino. Exatamente. E esse ponto que o Eduardo fala, né, com relação à inflação, eu acho que é uma pergunta também que fica, né, mas qual que vai ser o impacto que as tarifas, né, e a economia ainda mostrando, né, uma certa resiliência vai ter para a inflação? E a gente acredita que a inflação ela deve subir, principalmente por conta das tarifas, mas de uma forma transitória. Então hoje, né, a inflação em 2,6, ela pode subir até 3,5% ali, mais ou menos para março de 2026, mas depois também ela volta a convergir e para próximo a 2,5%, 2%, né, chegando ali próximo a 2,5%. E foi muito parecido, né, Edu, com o que aconteceu lá em 2018, quando também, né, tiveram alguns ajustes ali nas tarifas, e a gente viu que em 2018 teve né, a inflação teve uma certa aceleração, mas também foi transitória e depois ela voltou à normalização. Então, eu acho que esse ponto, né, que é esse gráfico aqui da direita, que a gente mostra que a inflação em 2018 ela começou ali o ano em 2,1, ela teve, né, um pico ali em 2,9 em julho do mesmo ano, mas depois ela voltou a convergir para próximo a 2%, até um pouco abaixo disso. Então a gente acredita que realmente não é uma inflação para longo prazo, né? Uma inflação que deve ser mais transitória mesmo. Então, sobre o cenário internacional, gente, é basicamente isso. Claro, Antônio. Obrigado. Eu estava ouvindo você falar, e eu acho que você falou muito que faz sentido. Não tem uma dúvida. Eu me senti muito otimista com isso. Porque, por um lado, não vamos deixar, não vamos ignorar a força do economia. Mas também não vamos deixar de considerar essa bagunça que o Trump está fazendo. Porque parece que ele tem, ele tem um projeto muito bem definido de
como ele vai destruir um monte de coisa. Parece que ele está seguindo uma cartilha, porque, inclusive, destruiu coisas que foram a base do alicerce daquilo que transformou a economia americana no que ela é hoje. Ele brigou com amigos e inimigos, todos os países da dele, ele brigou com a cultura, ele brigou com a academia. Isso vai dar certo mesmo? Será que há uma consideração de que o mundo vai se curvar diante dele como diante de um imperador? Isso não vai ter um reflexo na economia, porque a economia americana, os governos vêm perdendo produtividade. A importância global já faz um bocado. Veja só. Minha colocação faz algum sentido? Com certeza, Antônio, faz todo sentido, até porque, né, assim, dentro das coisas que o Trump vem fazendo, ou às vezes não fazendo, mas gritando, né, são coisas que às vezes muitas delas não fazem sentido nenhum, né? Eu tenho a impressão, Antônio Carlos, que assim, o Trump, ele se faz um louco, acho que ele tem até uma parte, né, meio mais excêntrica, vamos chamar assim, né? Mas eu acho que ele também tem uma postura negocial muito agressiva de colocar não é um bode na sala, mas vários elefantes na sala, né? E às vezes ele coloca tantos que você não sabe nem o que ele quer direito, né? Mas às vezes alguns ele não faz questão nenhuma, mais um elefante na sala, e outras coisas é uma agenda que ele quer extrair alguma coisa negocial para ele ou para os Estados Unidos, né? Por exemplo, as tarifas, né? Aquelas tarifas de 145% com a China, ou 50% para o Brasil. Obviamente, quando bate no interesse americano, ele vai lá e recua, mesmo com algum tempo de diferença, né? E tenta chegar num acordo em que consiga extrair alguma coisa para os Estados Unidos. Mas eu acho que o mundo inteiro está tão reativo a isso, né? E tão assustado com esse modus operandi do Trump, que acaba cedendo algumas coisas para ele, né? Vou dar aqui um exemplo para você. Eu estava com um cliente nosso aqui, que é conselheiro de uma empresa, de algumas empresas, e foi executivo de uma das maiores empresas do Brasil, e ele falou assim para a gente, falou o seguinte, falou, olha, poxa, um dos melhores países que está sabendo negociar com os Estados Unidos hoje em dia é o México, né? O México, eles definiram 3 níveis de negociação com o governo americano. Embora a gente vê o Brasil, às vezes, meio perdido, não sabe nem como se aproxima dos Estados Unidos, né? Realmente está totalmente perdido, né? O executivo, o judiciário, o legislativo, em relação a negociar com os Estados Unidos, né? E se aproximar. Você olha para o México, a presidente definiu a negociação em 3 camadas, tá? A primeira camada é ela, né, que só fala com o Trump quando é para dar alguma notícia muito boa. Quando é para dar notícia ruim ou mais ou menos, ela não se pronuncia, muito menos com o Trump. A segunda camada é no nível abaixo dela dos ministérios para tratarem com a pasta econômica do governo Trump, e que é para poder tentar tecnicamente extrair o que é importante para o México e enxergar o que é importante para os Estados Unidos para ceder para os Estados Unidos aquilo que mais importante que eles querem, né? E a terceira camada é uma camada mais inferior, né? Assim, inferior no nível hierárquico, né? Uma camada muito importante, mas no nível hierárquico mais baixa, né? Que é a camada, por exemplo, que vai entrar em contato. Muitas vezes o Trump vai lá e agora eu vou, tarifa com o México vai para 30% para todos os produtos mexicanos. Aí essa terceira camada ela vai falar, né, com as prefeituras, os governos regionais dos Estados Unidos diretamente, para entender regionalmente quais são os produtos mais importantes regionalmente para os Estados Unidos. E vai fazer um lobby regional nos Estados Unidos, para que esse lobby, dentro do governo americano, pressione a trazer as isenções em alguns produtos mexicanos, e também para o México entender o que é mais importante nessa barganha para os Estados Unidos, para poder a camada do meio, que é dos ministérios, negociar melhor com os Estados Unidos. E aí, no final, a presidente só vai dar notícia boa pro Trump. Então, assim, no final, né, tem sido um exemplo, né, assim, embora não público, de negociação com o governo americano, né? E quando a gente olha aqui para o Brasil, embora a gente, né, tá vendo também, enfim, uma postura, né, extremamente agressiva, enfim, né, e não que querendo julgar, né, ideologia,
parte política, muito menos isso, mas acho que o Brasil não está sabendo, de alguma forma, né, muito menos se comunicar, né, com o governo americano. Né? Então, assim, só dando um exemplo dessa questão em que, de fato, o Trump vai querer sair com algumas questões, né, principalmente econômicas, no nosso ver. Né? Por exemplo, com a Europa, ele conseguiu, além de um acordo comercial na ordem de 15%, que a Europa faça mais investimentos nos Estados Unidos e compre mais produtos americanos, ele conseguiu também com que a Europa se comprometa a fazer um investimento maior em defesa, quase que no mesmo ritmo que os Estados Unidos vem fazendo, já que os dois estão na OTAN, né? E os dois precisariam fazer investimentos em defesa. E, além disso, a Alemanha se prontificou a aumentar o nível de gasto na economia, porque hoje, quando a gente olha para a economia global, qual a economia que gasta mais e suporta o crescimento global? São os Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos também pressionou a Europa a fazer um nível de gasto maior para fazer a economia global crescer num ritmo um pouco maior. Então, no final, muita coisa que o Trump está fazendo é muito excêntrico, né? Vou chamar dessa forma para ser polido aqui, né? Mas muitas outras são agendas econômicas em que ele está conseguindo extrair um certo resultado, não ainda aparente, mas eu imagino que vai conseguir extrair um resultado para os Estados Unidos. Tá? E quando a gente olha para as empresas, essas empresas que eu falei, Antônio Carlos, principalmente de inteligência artificial, e aí não é só os Estados Unidos que vai estar ganhando produtividade, a China também vai, a Índia também vai, né? Só que quando a gente olha para essas empresas, elas são empresas meio globais hoje, não são empresas só americanas, né? Você pega uma Apple, uma Microsoft, ela vende produto no mundo inteiro, né? Metade da receita da Microsoft é nos Estados Unidos, a outra metade é espalhada no mundo inteiro, né? Então ela depende da economia americana e da economia global, né? E quando a gente olha para a produtividade que a gente fala, é porque a gente acha que essas empresas, que são empresas hoje dominantes a nível global, vão conseguir aproveitar melhor das ferramentas de inteligência artificial para, com isso, precisarem de menos mão de obra, né? Então terem mais eficiência, menos custos, mais margem de lucro. Né? E com o mundo crescendo, apoiado pelo crescimento global e por gastos dos governos, vão conseguir ter um crescimento de lucro ainda num ritmo razoável. Né? Então é isso que a gente está olhando. Né? E eu fico um pouco com a sensação, quando a gente olha para as bolsas globais e para as empresas no mundo inteiro, né? Assim como na década de 90, as maiores décadas de 90, 2000, anos 80, as maiores empresas do mundo eram as empresas de petróleo, né? Eram os conglomerados japoneses, eram as empresas de tabaco. E hoje que a gente olha para as maiores empresas do mundo, cadê as empresas de petróleo? Né? Só tem uma nas 10 maiores do mundo, né? Que é a empresa da Arábia Saudita. Onde estão as empresas de tabaco? Sumiram. Né? Onde estão as empresas os conglomerados japoneses? Né? De longe, não são mais as maiores empresas do mundo. Né? Teve uma mudança muito grande. Né? E aí, quando a gente olha para os próximos 2, 3, 5 anos, é muito difícil projetar o quanto de produtividade, inteligência artificial vai gerar na vida dessas empresas, mas já está gerando e com certeza vai gerar. A gente só não sabe mensurar com toda a humildade, a gente não sabe gerar, o quanto que vai gerar, em qual ritmo. Mas alguma produtividade significativa vai gerar. Né? E aí a gente tenta pensar, poxa, quais vão ser as 5, 10 maiores empresas nos próximos 3, 5 anos. Né? E eu acho que esse gap entre as empresas de tabaco, as empresas de petróleo, as empresas com talvez as instituições financeiras, conglomerados japoneses, vai ficar ainda mais distante. Né? E se a gente pensar contra a Bolsa Brasileira, né, que é formada aí por empresas de commodities, Petro, Vale, Gerdau, bancos, né, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, empresas de consumo, poxa, vai ter uma discrepância ainda maior nos próximos 5 anos. Então, o que eu penso com isso? Se como o empresário da empresa de tabaco perdeu muito valor relativo no mundo, ou seja, ele ficou relativamente, ele empobreceu no mundo, né, nas últimas décadas. Quando a gente olha para os próximos 3, 5, 10 anos, quem não tiver exposição a um grupo de empresas que vão conseguir gerar muita produtividade, né, e com isso muito valor para os seus acionistas, vai ficar relativamente perder valor patrimonial nesse ciclo de produtividade daqui a 3, 5, 10 anos. Então é essa sensação que eu fico, né, quando eu olho para
toda essa produtividade que já está sendo gerada, né, pela AI. Imagino. E de cenário internacional, não sei se alguém tem alguma dúvida, senão a gente já pularia aqui para o cenário mais fácil, que está de Brasil. Até fazendo uma brincadeira, mas não está mais fácil o cenário no Brasil. Mas basicamente o Pedro vai falar sobre a parte do juros, Banco Central. Então aqui a gente traz esse gráfico que mostra o comportamento da taxa Selic, em azul, o trabalho que o Banco Central está fazendo agora com o Garipo. Então, com os últimos aumentos de juros levando a Selic 15%, a gente pode ver aqui no gráfico que acompanha muito bem o modelo econômico. Então, o Banco Central tem um modelo econômico que indica onde a taxa de juros deve estar para controlar a inflação e segurar a atividade econômica em um certo nível. E a gente pode ver, conforme o gráfico em vermelho, a gente tem a Selic feita imposta pelo Banco Central, pelo Copom, e em azul o modelo econômico, e o Banco Central vem seguindo na risca o modelo econômico, mostrando uma certa comprometimento com a economia, não somente fazendo um jogo político. E isso é bom para o cenário do Brasil, em questão de trazer uma certa segurança do Banco Central na política monetária. Ajudou a não desancorar o câmbio, como a gente viu que o Eduardo falou antes, dessa relação do dólar com todas as moedas do mundo, inclusive com o Brasil. Não teve uma melhora do Brasil, mas ajudou a não desancorar, e o dólar caindo com uma relação de moedas também favoreceu o nosso real aqui, tendo essa desvalorização do dólar contra o real. E então o Banco Central está fazendo um trabalho técnico, né? Técnico, exatamente. O Banco Central está fazendo um trabalho técnico e não um jogo político que seria, de qualquer forma, bem pior aqui para a nossa economia. Exatamente, pelo menos até agora, tá, gente? Não é que a gente né, não é petista, Lula, nada disso, muito pelo contrário, vocês sabem, mas é só a César o que é de César, né? E de fato o Banco Central está fazendo um trabalho técnico, né? Até quando, não sabemos também, né? E isso está ajudando a nossa inflação a descomprimir um pouco da nossa inflação, tá? Então, mostrando aqui alguns dados para vocês, tá? O IGPM, no gráfico da direita, ele veio negativo nos últimos meses ali de maio e junho, né? E a estimativa para o GPM em 2025 é fechar o ano em mais ou menos 1%, 1% e pouco. Tá? E por que isso? O IGPM tem um peso muito grande no índice de atacado, tem um peso muito grande de commodities de um lado e dólar do outro. Né? Então, o dólar saindo no começo do ano de 6,20 para 5,40, 5,50 ajuda a inflação, principalmente o IGPM, a ceder um pouco, e as commodities também caindo de valor ajudam o IGPM a desacelerar. Né? A gente tem aqui alguns clientes, né, do ramo de supermercado, varejo, e assim, nos últimos 90 dias o preço da cesta básica caiu 15%. Né? O preço do arroz de 5 quilos, né, caiu de... E quando eu falei isso algumas vezes, algumas pessoas me questionaram se eu ia no supermercado, né, mas o preço do arroz de 5 quilos caiu de 30 para 20, né, a cebola quase que caiu pela metade, né, e várias outras commodities do dia a dia tiveram também uma queda de preço nos últimos 90 dias. Né? Com isso, o IPCA também está desacelerando, né, mais ou menos ali, principalmente de março para cá. Não só o IPCA, mas também dentro do IPCA o núcleo de serviços, que é um índice muito importante, mais pegajoso de inflação. Né? Dentro sempre da inflação, a parte de serviços da economia, né, era muito mais pegajosa. Né? E esse indicador no Brasil também começou a desacelerar. Então, embora isso seja bom para a economia, isso traz uma preocupação para a gente, que é o quê? A economia, daqui 6 meses, 9 meses, né, melhorar do ponto de vista de inflação um pouco mais controlada e mais baixa, né, e isso abrir um espaço, tecnicamente, para o Banco Central poder cortar os juros no começo do ano que vem. Né? Aí você fala, poxa, Eduardo, mas por que você está falando que isso é ruim? Né? Se a inflação está começando a desacelerar, principalmente a inflação de alimentos, né? E aí os juros podem cair, de repente, no começo do ano que vem, sair de 15, não é cair muito, mas de repente de 15 para 12,5, né? 15 para 12, algo mais ou menos nesse patamar. Para
Por que isso pode ser ruim? Porque, embora a sensação econômica melhora, principalmente para o brasileiro, o cidadão brasileiro médio, e o cidadão brasileiro médio, gente, é o cidadão que ganha R$ 3.800 por mês. Tá? E é esse cidadão que define o voto nas urnas, porque é essa que é a massa populacional do Brasil. Né? E se o bolso desse cidadão melhora, a sensação de inflação mais controlada, corte de juros no ano que vem ajuda a economia, a sensação da economia melhora, isso tende estaticamente a esse cidadão votar no status quo. Então o cenário ruim que a gente identifica é uma inflação mais controlada, não olhando o agosto ou setembro de 2025. A gente está olhando 6 meses para frente, 9 meses para frente. Né? Que é um mundo estável, de repente cortes de juros nos Estados Unidos, que é bom para os países emergentes, para a economia real global. Quando a gente vem para o Brasil, uma inflação desacelerando, porque o Banco Central fez um trabalho técnico, né? Possivelmente, talvez, o Banco Central cortando juros no começo do ano que vem ou finalzinho desse ano, né? E a sensação econômica melhorando, principalmente para o bolso do brasileiro, que ganha, na média, R$ 3.800, R$ 4.000 por mês. Tá? E isso apoiaria, estatisticamente, nas eleições, o bolso é um dos órgãos que mais dói para o ser humano, né? E apoiaria basicamente o brasileiro cidadão, aumentando a probabilidade de reeleger o governo atual. Tá? E por isso a gente entende que isso pode trazer uma consequência negativa para a gente, por isso que a gente está preocupado a nível Brasil. Tá? Então, quando a gente olha para o Brasil, embora a gente ache que a economia real vai melhorar daqui para o ano que vem, não só porque a inflação está mais controlada, juros podem cair, mas também porque deve entrar no ano que vem algo como 200 bilhões de reais a mais em pacotes de estímulos fiscais e estímulos monetários que o governo deve fazer. Tá? Então, elencando alguns aqui para vocês: reforma do imposto de renda, né, que é aumentar a isenção de R$ 2.800 a R$ 5.000. Isso já está no Congresso. Se isso for aprovado, isso é uma medida extremamente popular, ou seja, até é difícil do Congresso ir contra, né, que é uma medida que tem um apelo popular muito grande. Né. Se isso for aprovado, isso deve trazer para a economia mais 45 bilhões de reais no consumo. Né. Possivelmente, talvez, um aumento do Bolsa Família, 600 para 700 reais. Só essas duas medidas, gente, já poderia trazer um aumento real para o brasileiro, né, esse cidadão que ganha R$ 3.800 por mês, de 4% de aumento de poder de renda real acima da inflação. Ou seja, se o governo conseguir aprovar o aumento da isenção do imposto de renda de R$ 2.800 para R$ 5.000, mais um aumento pequeno no Bolsa Família, né, no efeito do bolso do brasileiro que ganha R$ 3.800, R$ 4.000 por mês, ele teria um aumento de renda real de mais 4,2% em 2026. Então a sensação no bolso dele tende a melhorar em 2026, que justamente, por coincidência ou não, né, nesse caso não é coincidência, é um ano de eleição. Tá? Então essa é a nossa grande preocupação. Fora essas duas medidas, tem várias outras que inclusive já foram aprovadas. Né? Então, conta de luz grátis para mais ou menos 15 milhões de brasileiros. Né? Vale Gás, pé de meia, farmácia popular, né? O aumento, o reajuste salarial do servidor público, né? Já em 2025 e 2026, que deve colocar mais 44 bilhões de reais na economia. E, por último, também, que não é gasto do governo, é crédito dos bancos públicos e privados, né? Que é o cidadão poder utilizar o FGTS dele como garantia para poder tomar um empréstimo nos bancos públicos e privados. Aí você teria mais uns 70, 100 bilhões de reais de crédito, que não é dinheiro do governo, não sai do fiscal, é um dinheiro que sai dos bancos. Né? Então, quando você soma tudo isso, 45 bilhões do imposto de renda, né? Bolsa Família, Vale Gás, pé de meia, farmácia popular, né? Reajuste do servidor público, que é uns 44 bilhões, mais uns 70, 100 bi de crédito, a gente está falando de mais de 200 bilhões de reais de estímulos fiscais e monetários em 2026. 200 bilhões sobre um PIB de mais ou menos aí, né, aproximado uns 10 trilhões, pouco acima de 10 trilhões de reais, é 2% do PIB. Então isso é muita coisa, e é por isso que a gente está, né, achando que a economia real no ano que vem vai estar melhor, né? Porém a perspectiva econômica de médio e longo prazo vai estar pior, porque aumenta a probabilidade do atual governo se reeleger. Tá?
óbvio, né, a gente está falando, a gente está em agosto de 2025, tem muito tempo, né? Tem muita água para passar embaixo da ponte, muita coisa pode acontecer, né? E ninguém é dono da verdade, mas quando a gente tenta projetar os próximos 6, 9 meses com os dados que a gente tem hoje, a gente fica mais preocupado, né? E aí quando a gente olha para a economia, para os preços ativos, o câmbio, a bolsa e os juros, o que a gente acha, né? A Flávia vai falar sobre o juro real no Brasil e só passando aqui a apresentação, gente. Fala sobre o juro real, Flávia. Claro, Desculpa, aqui, tô com... Minha tela está um pouco aqui, sensível, mas aqui eu vou explicando, mas daqui a pouco a tela volta ao normal. Mas aqui é só para mostrar esse gráfico da taxa de juros, né, da NTNB, que é o título do governo indexado à inflação, né? Esse papel aqui nesse gráfico ele de 10 anos, então seria 2035 mais ou menos, só para mostrar que o patamar, né? Então, por conta de todas essas variáveis que o Eduardo citou, né? A questão também de né, boa parte de incertezas, até a comunicação também, né, entre os poderes acaba não sendo a melhor, né, comunicação, as questões das tarifas também envolvendo o Trump, então acaba que o prêmio, né, continua extremamente elevado das NTNBs. E um ponto interessante para comentar aqui é que se vem também essa queda de juros, né, no final desse ano, no início do ano que vem, a gente vai ver também uma marcação a mercado positiva, né, para grande parte dos papéis de renda fixa. Então, acho que, né, de certa forma, toda a posição que a gente veio montando, né, indexada à inflação e super bem diversificada, quando tem um corte de juros, como mostra, né, aqui nessa parte aqui em azul, então lá em 2013, né, que teve o corte, a NTNB ela acaba deixando de pagar um prêmio tão elevado e passa a pagar um prêmio menor. Então, se você, né, comprou um papel pagando inflação mais 7,5% e tem um corte de juros, esse papel passa a ser precificado pelo mercado a inflação mais 6, 6,5, até a inflação mais 5, 5,5, você tem se você não precisa ficar até o vencimento, você pode também vender esse papel para colocar esse ganho no bolso. Claro que vai depender do cenário, né, para ver se realmente faz sentido vender ou não, mas é algo que a gente enxerga como positivo. E, por outro lado, diante desse cenário, a gente também continua com a nossa postura extremamente conservadora em risco de crédito, acompanhando, né, o Pedro, o Mário acompanhando os balanços também das empresas e como tem vindo os resultados, mas acho que esse movimento, historicamente, né, é interessante de ver como na marcação a mercado você consegue também ter um ganho relevante na renda fixa. exatamente, gente. Então, assim, a gente acha que se houver, né, como a Flávia bem colocou, um corte de juros na Selic, a taxa de juros da NTNB de longo prazo, que é isso que a gente mostra no gráfico, ela pode cair, não muito, tá? Porque eu acho que o Brasil ele tem um calcanhar de Aquiles que não só o Brasil tem, mas ele tem um grande calcanhar de Aquiles, que é o fiscal, né? E a questão da eleição que vai definir o fiscal nos próximos 4, 5 anos, né? Então, a gente acha que poderia cair alguma coisa, né? Isso seria benéfico para quem tem esses investimentos em títulos IPCA+, de médio e longo prazo, né? E talvez nesse momento de agora até meados do ano que vem, a gente talvez até ir realizando algumas posições, né? Para de repente até ir dolarizando mais ainda do que a gente está vendo dolarizando até agora, tá? Então esse é muito o nosso pensamento, tá? Qualquer fechamento de juros daqui para o próximo ano, obviamente, sempre acompanhando o mercado, né, todos os dias, diariamente, né, a gente analisando para ver se faz sentido realizar alguma coisa nessa carteira e aumentando do outro lado a carteira internacional em dólar. Tá? Então esse é muito o nosso pensamento hoje. Tá? E obviamente a gente está torcendo para que isso aconteça até o ano que vem. Né? Então esse é um ponto importante. Né? Do ponto de vista de crédito, né, e as empresas que a gente investe em CRAs, CRIs, debêntures de infraestrutura, né,
A gente é muito de ter uma política de investimentos que é muito conservadora em qualquer tipo de crédito, tá? De empresa e de bancos. Primeiro que de bancos, a gente não investe em bancos de segunda linha. A gente investe só em bancos de primeira linha, né? E empresas, a gente também investe num grupo de empresas, que são aí 15 empresas, né? Eram 25, daí passaram para 20, agora são 15 empresas que a gente gosta, o nível de crédito delas, né? Que são as empresas do primeiro quartil de crédito. Ou seja, quando uma empresa que a gente acompanha, que o Mário vai falar sobre isso agora, passou do primeiro quartil de crédito para o segundo quartil de crédito, né, a gente tende a recomendar a venda para os clientes, como a gente já recomendou para vários dos nossos clientes, inclusive, que estão aqui. Tá? E Mário, se puder comentar como que a gente acompanha e analisa essas empresas. Então, como o Eduardo bem mencionou, né, a gente aqui é bem criterioso e conservador do crédito. Aqui nessa tabela estão alguns dos nomes que a gente olha, né, e a gente investe. Tem alguns nomes que estão nessa tabela, nessa lista que a gente acompanha, mas a gente já, assim, na nossa métrica já não é tão conservador, então a gente faz um acompanhamento, mas não quer dizer que a gente está investindo. Mas de modo geral, né, o que a gente olha, né, a gente gosta de empresas geralmente que são de setores perenes, que são líderes de mercado, conseguem repassar, né, os seus custos, suas receitas e corrigindo isso. Então, isso em empresas, por exemplo, como uma Sabesp, como uma Vale, uma Comgás, são geralmente utilidades, né, saneamento, energia, Vale também, que é uma empresa global, né, então tem uma receita dolarizada, então também uma proteção por esse lado, mas de modo geral, né, são empresas que a gente tem uma certa previsibilidade e diante, né, desses ciclos mais desafiadores, né, conseguem aguentar, tem um balanço, né, que a gente vê que consegue aumentar um aumento, né, da despesa financeira pelo juro mais alto, que consegue suportar, né, um ciclo mais desafiador. Então, a gente, de modo geral, né, a gente faz essa seleção das empresas boas, das que de qualidade, dentro do setor e também sendo na liderança, né, no posicionamento dela nesse setor. No segundo grau, né, a gente analisa mesmo o balanço, vê como são as dívidas, qual é o nível de dívida, o custo dessa dívida, quanto tempo, assim, quanto caixa ela gera, se ela consegue gerar o caixa todo ano para pagar essas dívidas. Então, daí tem uma análise do balanço. E, por fim, é o que o Eduardo falou, que é o acompanhamento, né? As empresas, trimestralmente, elas divulgam seus resultados. E nisso a gente vai acompanhando se essa análise que a gente fez, a empresa está seguindo, mais ou menos, é um caminho que a gente fica confortável, a gente mantém, né, esse investimento. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente faz essa análise trimestral. Se tem uma empresa que a gente acha que tá indo para um caminho, né, que a gente não fica tão confortável, a gente prefere muitas vezes já recomendar os clientes ir reduzindo ou sair desses papéis, porque também muitas vezes é bom, né, fazer esse movimento, às vezes até antecipadamente, em alguns casos, né, quando uma empresa começa a sair muito na mídia ou ficar muito falada, né, algum problema no balanço, um aumento de dívida, daí o mercado já começa a ficar um pouco mais estressado nesse papel. Então a gente, pelo conservadorismo, faz essa análise, né, esse acompanhamento e tende a ser mais conservador, que a gente fala às vezes aqui com os principais bancos, com o pessoal, né, os gestores do Itaú, do Santander, do BTG, e a gente vê, né, eu Pedro, nossa reunião, a gente vê que a gente é até mais conservador, né, nas empresas e no cenário, né, do que esses bancos. Então, de modo geral, né, no crédito, eu acho que o Eduardo falou, resumindo mesmo, sendo mais conservador. Exatamente. E a gente sempre, com essa história de ser muito conservador em crédito, a gente muito mais ganhou em proteção do que perdeu em deixar de ter ganhado algum resultado, né? Com essa postura que a gente tem, né? E além disso, obviamente, a gente acaba fazendo um trabalho para o cliente que é não perder dinheiro, né? Que, obviamente, flutuações de mercado, né, gente? Você investiu em bolsa, a bolsa caiu 5%, você comprou uma ação americana, ela caiu 3% no dia, essas flutuações de mercado vão existir, né? Agora, o que a gente não quer passar, né, e evita ao máximo passar, é perder principal, né? Você comprar uma debênture, um bonde de uma empresa, e a empresa quebrar, porque a situação financeira dela piorou,
né, e a gente não ter vendido papel e você perder 100% que você aplicou naquela debênture, naquele bond. Né? Então a gente já teve aqui mais de 5 eventos nos últimos anos em que a gente sugeriu aos nossos clientes a venderem papéis debêntures que eles tinham em carteira, e algumas delas que a gente recomendou comprar, naquele momento era um bom papel. Como o Mário falou, acompanhamento trimestral, não só dos balanços, mas do sentimento que a gente entende para aquela empresa no mercado, que aí é uma questão muito conjuntural, né? Além do balanço que ela mostra, que muitas vezes o balanço ela mostra de um jeito que você não consegue identificar, né? Mas o sentimento de mercado indica que a gente deveria ser mais conservador naquele papel e vender aquela debênture. Né? E com isso, a gente já evitou aqui algumas perdas de capital significativas para os nossos clientes. Tá? Então, essa postura que a gente tem, essa postura vem muito da Reding Grifo, que foi a minha escola, né? O Luiz Stuberger, que é o gestor do Fundo Verde, né? Excelente gestor. Ele sempre teve uma postura muito defensiva em crédito, ele sempre falava, e até hoje, que no Brasil você não tem muito prêmio de crédito para você investir em crédito, que nem você tem lá fora, ou tinha lá fora. Hoje lá fora também esse prêmio é muito menor. Né? E que, portanto, não fazia sentido investir num crédito no Brasil que não fosse o melhor grupo de qualidade de crédito. Né? Por exemplo, em FDICs, ou debêntures, ou bancos de empresas de segunda linha, segundo, terceiro, quarto de crédito, não faz sentido investir nisso porque o risco de perder o seu capital é muito grande. Né? Mesmo investindo no primeiro quartil de crédito, ou seja, nas melhores empresas, a vida delas muda. Por quê? Se o juro sai de 9 e vai para 15, como agora, né? E às vezes a empresa vai pagar mais juros com aquela debênture. Né? Segundo ponto, às vezes a situação operacional da empresa piora, então ela tem uma geração de caixa pior, e com isso ela tende a ter um efeito pior na geração de caixa e conseguir ter menos capacidade de pagar os juros e amortizar a dívida. Né? E terceiro ponto, se a gente tem uma perspectiva macroeconômica como a gente tem agora, dos juros permanecerem altos por mais tempo, se o atual governo se reeleger, é um cenário muito ruim para o crédito, não só em 2027, 2028, mas para os próximos anos. E o que a gente está fazendo aqui é antecipar esse cenário, ficando mais defensivo em crédito, né? E tentar evitar ao máximo de perder R$1 em crédito para os nossos clientes. Né? E tem cliente nosso que virou para a gente e já falou que muitas vezes a gente vendeu um papel na carteira dele de crédito, que chegou depois a dar problema em não pagar a empresa, e como a gente vendeu aquela posição antecipadamente, no final a gente gerou um ganho para o cliente que ele paga o nosso FII pelos próximos 15 anos. Tá? Então, às vezes o cliente fica negociando com a gente a taxa, né? Zero aqui, zero ali, e, poxa, às vezes numa recomendação que a gente faz de vender um papel de crédito na carteira dele, economizou 15 anos do nosso FII para ele. Então, é importante destacar isso porque já vem acontecendo e com um ciclo de juros ainda altos e talvez uma piora do cenário macroeconômico no Brasil, eu acho que isso vai acontecer muito mais. Tá? Estava com uma cliente agora há pouco, hoje de tarde, que ela veio aqui no escritório e falou, poxa, tem um gestor que olha para mim, né, uma parte de renda fixa, e ele nunca fez uma mudança na carteira de crédito. Né? E ela me falou alguns nomes que tinha na carteira e assim, poxa, com 1/3 dos nomes eu fiquei preocupado. Né? E a gente vai fazer um trabalho para ela de analisar sem compromisso nenhum a carteira de crédito que ela tem hoje. Né? Por quê? Porque no final, às vezes você olha o seu extrato, está tudo ok, mas no dia que a empresa dá problema e não pagou os juros, aquilo lá vira praticamente zero. Né? Esse tem que entrar numa recuperação judicial, tal. No final você vai recuperar o quê? 10, 20, 30, 40% do valor que você aplicou, com estresse ainda pela frente. Então, o que a gente quer evitar é, perda de capital, e 2, qualquer tipo de estresse nesse sentido. Então, acho que é isso, gente. Assim, a gente, né, no cenário Brasil, a gente tem uma certa preocupação, não com os próximos 12 meses, que a gente acha que vai ser até benéfico para a economia, mas com os próximos, com o resultado binário da eleição. A gente não está querendo dizer que está ganha essa eleição, longe disso, tá? Mas que como a gente está olhando para esse cenário, a gente tem que, de fato, começar a pensar agora, e não pensar só em novembro do ano que vem, que pode ser um pouco tarde, tá? E em função disso, gente, a gente vem recomendando para os nossos clientes, não é do último ano, a gente vem recomendando para os nossos clientes nos últimos 7 anos, tá? A dolarizarem parte do patrimônio deles, né? E, obviamente, como agora você tem uma questão binária dessa eleição pela frente, e com isso o risco de uma política fiscal, né, pouco austera, né, e vem aumentando, se, obviamente, o governo se reeleger,
isso endossa a gente a aumentar de hoje até meados do ano que vem o processo de dolarização nas carteiras dos nossos clientes. Tá? Então, assim, o que eu estou fazendo para mim e o que a gente está fazendo aqui para os nossos clientes, né, alguns mais, outros menos, é dolarizar cada vez mais, desde os últimos anos, mas acelerar esse processo de agora até meados de 2026, esse processo de dolarização. Tá? Esse gráfico aqui, depois a Flávia vai falar, comentar como que a gente pode dolarizar, os instrumentos que a gente pode dolarizar a carteira de vocês, mas esse gráfico da direita, ele mostra basicamente, né, às vezes o cliente fala, poxa, mas o CDI está muito alto, eu quero aproveitar dos juros aqui na renda fixa. Tá? E com certeza, o CDI está alto, os papéis de IPCA mais 7,5 também, a gente tem que aproveitar disso, né, com risco de crédito mais conservador. Mas se vocês olham para esse gráfico, quem aplicou no CDI nos últimos 10 anos teve um rendimento de 142% em reais. Tá? Agora, quem aplicou no CDI nos últimos 10 anos, se comparado com o retorno em dólar, ganhou 4% em dólar em 10 anos. Não é que é 4% ao ano, tá, gente? 4% em 10 anos. Ou seja, ganhou 0% em dólar nos últimos 10 anos. Tá? Mesmo o CDI, que foi bastante alto nos últimos 10 anos, né? Principalmente mais recentemente nos últimos anos. Tá? Ou seja, o que a gente mostra aqui? Quem aplicou na Bolsa Americana nos últimos 10 anos rendeu mais ou menos 10, 11% ao ano. Tá? Ou seja, mais que dobrou o capital em dólar. Quem aplicou em renda fixa nos Estados Unidos nos últimos 10 anos rendeu aproximadamente uns 45% no acumulado desse período em dólar. E quem, ao invés de mandar dinheiro para fora, deixou o dinheiro no CDI, ganhou 0% em dólar nos últimos 10 anos. Tá? A gente não está dizendo que isso vai se repetir no futuro, mas na nossa sensibilidade, tá? Uma entre bolsa, juros e câmbio, a gente acha que o efeito, né, a consequência de uma política fiscal extremamente expansionista, né, e de um governo sem plano econômico nenhum, por mais 4, 5 anos, né, daqui 4, 5 anos, né, possa ter um efeito principalmente no câmbio no Brasil. Tá? Então, o que a gente vem fazendo e sugerindo para os nossos clientes é aumentarem a posição em dólar, né, de agora até o ano que vem. Obviamente, não precisa chegar amanhã e mandar metade do patrimônio para fora, não é isso. A gente acha que vai ter uma janela entre agora e o primeiro semestre do ano que vem, uma janela ainda de $1 acomodado num patamar que dê para a gente mandar, né? E como a gente não sabe qual vai ser o momento do melhor patamar, começa a mandar agora e vai mandando sempre, mensalmente, todo mês, até meados do ano que vem. Tá? E o quanto, aí depende muito de cada cliente. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho um número para mim, alguns clientes têm um número, outros têm outros. Tá? Eu só acho que a gente tem que parar para pensar nisso, analisar isso e traçar um plano de execução sério sobre isso. Tá? Até porque lá fora hoje você tem instrumentos que a gente consegue rentabilizar a carteira, né, a longo prazo, olhando o retorno de longo prazo, aí entre 6, 7, 8, às vezes tem carteiras com um pouco mais de bolsa, 9, 10% em dólar. Né? Óbvio, nossos clientes não são tão agressivos, mas um bom retorno em dólar a gente tem conseguido entregar aí nos últimos anos. Ô, Eduardo, eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão de dolarização e aproveitando esse tema momentoso aí da aplicação da lei Magnitsky e também dessa decisão do Supremo aí dessa semana de criar uma situação de saia justa principalmente para as empresas financeiras e os bancos brasileiros. A minha questão é se houver se escalar essa situação, se essa crise escalar, se isso pode complicar a vida de quem investe no exterior. Porque hoje, por exemplo, eu vi que tinha lá uma notícia sobre o sistema SWIFT, o Brasil poderia ficar fora desse sistema. Então, a minha pergunta é, aproveitando esse tema que você está trazendo agora sobre a dolarização, você vê algum risco de isso afetar o investidor no longo prazo, médio prazo, pelo menos enquanto o Trump estiver aí, de fazer essa dolarização, levando em consideração essa atuação do Brasil em relação aos Estados Unidos?
ótimo ponto, Walter. Vejo sim, difícil de mensurar o quanto, tá? Mas obviamente tem um risco que vem crescendo, porque o conflito Estados Unidos e Brasil, nesse sentido, ele vem escalando, né? Infelizmente, né, o STF, o Executivo, vem escalando de uma certa forma, né, reação, não é uma reação positiva, né? Agora, o risco dos Estados Unidos sancionarem todos os brasileiros, já acho que é um risco muito menor, né? Os Estados Unidos sancionou os venezuelanos, né? Não, né? Então, assim, eu acho que é um risco muito menor e está muito mais concentrado, tá? Porém, né, se isso um dia houver, você pode ter uma conta num banco europeu, num banco na Suíça, qualquer outra alternativa. Mas acho que isso está bem distante. Acho que o que está mais próximo, o risco mais próximo, Walter, o governo brasileiro, o STF, o Judiciário, continuarem escalando esse problema. Tá? E nessa escalada do problema, isso pode respingar a curto prazo no quê? Os Estados Unidos, hoje, não é muito importante para a nossa balança comercial. Óbvio, ele é importante, compra muito café, suco de laranja, né? Várias commodities que a gente vende aqui, né? Mas ele compra 41 bi de dólar da gente. Né? A China compra muito mais. Né? Mas, numa conta que é chamada de investimento direto estrangeiro, que é empresas do exterior ou indivíduos que fazem investimentos em empresas, plantas, operações de longo prazo no Brasil, os Estados Unidos é o número um mais importante para a gente. Ele é quase 300 bilhões de dólares por ano que ele investe no Brasil, tá? Nessa conta. E o segundo colocado, ele está abaixo de 100 bilhões por ano. Né? Isso são números mais ou menos de 2024. Então, assim, ele é muito importante. Se realmente essas sanções aumentam e se escalam, não só envolvendo bancos brasileiros, mas envolvendo a economia brasileira como um todo, e a gente deixa de receber esses quase 300 bilhões por ano de investimento dos Estados Unidos, em empresas, operações de longo prazo, com o investimento mais importante, né? De fato, isso vai impactar onde? O câmbio. Tá? Vai deixar de entrar 300 bi, o câmbio vai para onde? Eu não sei dizer para onde o câmbio pode ir. Tá? Eu não consigo imaginar para onde o câmbio pode ir. Por isso que não é para deixar para mandar dinheiro para fora em março ou só junho do ano que vem. Né? Também não estou falando que é para mandar 100% agora. Né? Mas, como a gente tem alguns riscos que estão aí, eu acho que de fato a gente tem que começar a se proteger mais. Né? Eu já tenho uma boa parte do meu patrimônio tá lá fora. Né? Óbvio, eu sou um pouco mais arrojado, tenho uma posição de empresas americanas maior, né? E estou mandando mais, tá? Porque eu estou realmente preocupado. Né? Não só com a questão conjuntural de 2027 em diante, mas com a questão, como você muito bem colocou, Walter, a questão dessa escalada do conflito, né? Estados Unidos e Brasil. Né? Ok, obrigado. Imagina, Walter. Eu acho que só para complementar o Eduardo do ponto que ele comentou, né, de que hoje você tem inúmeras formas de dolarizar o patrimônio, então a Ana está aqui comigo também no vídeo do nosso time, Mário, Pedro, todo mundo, né, aqui da equipe, a gente está sempre preparado também para ajudar todos vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente consegue também não só continuar essa estratégia de dolarização, que hoje, né, como vocês sabem, continua sendo a prioridade para quem não tem um colchão, né, uma proteção tão grande lá fora. Muitos também, né, com quem também a gente construiu um relacionamento há pouco tempo, às vezes chegou com 0%, né, por cento em dólar, e a gente foi fazendo um trabalho de, como o Eduardo falou, né, de sempre estar aproveitando as janelas para ir fazendo as remessas. Então, continuem contando com a gente com relação a isso. A gente também, por ser uma consultoria, né, de investimentos independente, a gente consegue negociar os spreads de câmbio. Então, se você fizesse isso por uma instituição que não é parceira nossa, você pode pagar 1,5%, 2% de spread. Aqui a gente tem um spread acordado de 0,3%. Né? Então, assim, ou menos do que isso também, dependendo do volume, né, da remessa. Então, o que vocês precisarem com relação a isso, a gente está também sempre preparado para ajudar cada um de vocês. Exatamente, gente.
Mas não deixem de olhar para isso, né? E como a Flávia colocou, acho que na minha experiência profissional eu pude perceber que a questão de dolarizar para fora, né? O brasileiro ele é muito nacionalista, né? Nós somos muito nacionalistas, né? E boa parte dos brasileiros que eu conheço, né, e dos nossos clientes, amigos, etc., a maior parte do patrimônio, se não 100%, está no Brasil em reais, né? E é uma característica, né? Agora, quando você começa, né, assim, os riscos começam a aparecer e você começa o processo de educação, porque é um processo de educação, tá, gente? Quando você começa o processo de educação de mandar dinheiro para fora e começar a ter uma carteira internacional, é muito difícil você pegar de uma vez metade do seu patrimônio e mandar para fora e começar a traçar em dólar em outros ativos. Por quê? Porque você tem que... É um mundo distante lá fora, né? São outros ativos, a gente não conhece menos, às vezes não conhece nada, não tem experiência. Então, é sempre importante começar esse processo, mesmo com um patrimônio menor, e ir aumentando conforme o risco for aumentando e conforme também a educação financeira de cada um for aumentando nos investimentos lá fora, né? E isso a gente tem um time aqui excepcional para ajudar vocês com todo esse processo de educação financeira de investir no exterior, tá? Só o que eu falo para vocês é que não deixe esse processo para muito depois, tá? Acho que é importante a gente fazer esse processo, muitos já tem, né? Os nossos clientes aqui, do valor que a gente administra hoje, mais ou menos, né, eu diria que 35%, 40% está no exterior, né, e a gente quer que seja mais, tá? E a gente vem fazendo nos próximos meses remessas contínuas para poder ir aumentando essa parcela, tá? E sugeriria para todos vocês, quem está no processo, olhar com carinho e tempo para esse processo, junto com o nosso time, a Flávia e o nosso time, e quem não começou ainda isso, para começar a refletir sobre isso. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Não, obrigada. A gente queria também agradecer a todos vocês pela participação. Espero que tenha ficado, né, mais claro também qual que é a nossa visão, mas qualquer dúvida e o que vocês precisarem, vocês têm também o meu contato, o contato de cada um da equipe, então a gente fica, né, o canal 100% aberto. E obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês. Obrigado, parabéns. Parabéns pela exposição. Obrigada pela informação. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada.